Hoje eu vim pra bater um papo com vocês, falar uma coisa assim, meio podcast, vou comentar um pouquinho sobre a minha experiência morando fora e falar um pouquinho sobre a solidão também, né? A solidão de vir morar fora. Bom, antes de eu vir pra cá, eu já me considerava uma pessoa bem solitária, na maioria das vezes. Eu gostava muito e ainda gosto de ficar sozinha, de ter a minha companhia. E não me importo de estar rodeada em pessoas. Assim, eu tenho amizades e tudo mais, mas não são aquele círculo de amigos grandiosos. E eu tô aqui com isso, sabe? E mudando aqui pra fora, tipo, mudando de país, isso intensifica e atrapalha um pouco, acho que na socialização e tudo mais, porque você fica tão confortável de estar sozinho que você não importa se você tem alguma companhia ou não. No meu caso, eu tô bem feliz assim, porque eu já vim com meu marido, então isso diminui um pouco a solidão. Mas no quesito de amizade fica complicado, porque a gente se dá muito bem e a gente fica muito em casa. Então, essa questão de, por exemplo, sair com outras pessoas fica muito reduzido, sabe? Não temos como sair com pessoas porque, assim, a gente não conhece. Acaba que a gente não conhece tanta gente. Acho que morando aqui em mais de um ano, eu devo ter feito, tipo, 1, 2, 3 amizades, assim. Pouquíssimas, sabe? E que se eu for pra contar como amigo mesmo, é só uma pessoa. E o meu marido, infelizmente, as amizades que ele fez não foram muito boas, não foram muito pra frente, porque... Enfim, uma série de detalhes. E isso influencia muito também na nossa rotina como casal, né? Então, pronto. Mas não é uma coisa sobre o nosso casal, é sobre sobre o jeito que a gente é, né, no caso. Eu queria falar um pouco disso porque isso me influencia muito negativamente e positivamente ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, como eu não saio tanto, não tenho muita festa pra ir, acredito que eu fico a pensar mais, né, no que eu devo fazer da minha vida, em como ser mais produtiva, isso e aquilo, independentemente. Enfim, eu tive que cortar porque eu já tinha perdido o raciocínio. Mas tudo bem, que eu tava falando sobre ser sozinho, né? Por exemplo, meu marido foi viajar com os amigos dele da faculdade, lá do Brasil, que vieram pra cá. E eu não pude ir. Então, eu fiquei em casa o final de semana inteiro. Só saí pra ir pra academia. E eu não chamo pessoas pra sair, não chamo pessoas que eu conheço. Ou pelo menos essas 3 amizades que eu fiz, que eu comentei. Não chamo. Não sei por quê, porque, assim, eu poderia chamar? Claro que eu poderia, mas me faz falta? Não. E por que isso é danoso? Porque chega um momento que a nossa habilidade social, de comunicação, de tudo mais, se enturmar com as pessoas já não são as mesmas. Você acostuma a ficar sozinho, sabe? E esse é o meu caso, e acredito que tem várias pessoas assim que não se importam de estarem num grupo de pessoas, de quererem estar num grupo de pessoas, né, para se sentirem felizes. Isso não preenche, isso não me preenche, então isso não faz falta. Não faz falta na minha vida. É claro também que em certos motivos a gente cansa de estar sozinha, a gente quer ter uma companhia de uma pessoa. E no meu caso, que, por exemplo, sou casada com o meu marido, ele tá comigo aqui em Portugal e esse é o contato que eu tenho diário. Às vezes eu quero ter contato com outro tipo de pessoa, né? E, bom, às vezes não tem com quem ter essa troca, porque a gente não sai muito, a gente não fez muita amizade aqui, justamente pelo fato de que a gente ama ficar em casa, sem fazer nada, só vendo televisão, ou só com o pezinho pra cima, enfim. É isso, né? A solidão é essa. E, por exemplo, eu no Brasil morava numa cidade muito pequena, então a minha família sempre foi muito próxima. Todo final de semana, toda semana, a gente encontrava umas 4, 5 vezes. Então, assim, para 7 dias da semana encontrar umas 5 vezes, umas 4 vezes, isso é muita coisa. Então, eu tava acostumada, eu tava habituada a ter esse contato, sabe, físico com pessoas que eu já conhecia, que já eram confortáveis pra mim, já tinha um tempo. E quando eu vim pra cá, isso não existia, porque a minha família tá do outro lado do oceano e eu tô aqui com meu marido. Então, o meu único contato foi com ele e acabou que, com o passar do tempo, comigo, não tendo essa necessidade de procurar novos amigos, encontrando nele um conforto, acaba que a gente fica nessa base, né? Mas a minha adaptação aqui em Portugal foi muito mais difícil por causa disso. Quando você tem mais pessoas, mais uma base para poder te ajudar, né, a lidar com essa mudança, que é um período realmente muito complicado de adaptação.
Isso facilita muito, 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 muito. E apesar de eu considerar que a minha adaptação aqui foi super fácil, justamente por causa do meu marido, as coisas não são assim tão fáceis, né? Porque em algum momento ele também quer sair, ele quer fazer alguma coisa que ele gosta com os amigos dele, ou eu quero sair e fazer, sei lá, tipo, ir num lugar fazer coisa de menina, de mulher, e ele não vai comigo, não é o estilo dele. As mesmas coisas que, por exemplo, ele adora jogar no computador, ele é muito, muito fã daquele jogo LOL. Eu já não jogo isso, não é minha praia. Então, assim, às vezes ter alguém pra fazer isso com ele, que seja daqui, às vezes que vem na casa, ele vai na casa de uma pessoa, faz falta. E às vezes também eu quero desabafar com alguém que seja cara a cara e eu não tenho. Então, assim, isso fica realmente muito complicado. E em relação ao contato também com as pessoas que eu tinha lá no Brasil, não é a mesma coisa, porque eu sou péssima com o WhatsApp. E meu esforço pra responder o WhatsApp é muito mínimo, porque eu já não gosto de WhatsApp, sabe? Tipo, não é que eu não gosto. Vai lá, é que eu não respondo direito, eu não vejo as mensagens, não é nem porque eu não quero, sabe? Tem mensagem que tá ali já tem tempo, que já faz tanto tempo que eu não tenho assim, nossa, vou pegar e vou responder isso. Não. E por esse motivo também eu me afastei muito de amigos que eu tenho, na minha cidade, que graças a Deus ainda são amigos, que eles entendem o que eu tô passando. Mas pronto, eu não tenho esse contato com esse pessoal e já não tenho tanto contato também com pessoas aqui. Então isso acaba, assim, influenciando muito a me fechar, a não contar tanto da minha vida, entende? É uma coisa, assim, que em certo momento não me atrapalha. Mas tem dias que eu sinto muito, assim, nossa, caraca, eu sou sozinha, né? Porque acaba que é uma escolha. E isso, às vezes, se reflete também no estilo de vida que a gente vai ter no futuro. Por exemplo, eu tô aqui sozinha. Se acontecer alguma coisa comigo, quem que vai me achar? Quem que vai dar falta de mim? Entendeu? Será que alguém vai dar falta da minha pessoa aqui? Será que alguém vai saber que aconteceu alguma coisa? Vai entrar em contato com a minha família? É uma coisa meio preocupante, sabe? Mas que é foda, porque no momento isso não faz muita diferença pra mim. Mas e se? Sabe? E se? É muito complicado de pensar, muito complicado, porque eu também penso que esse problema tá muito em mim, né? Se eu não corro atrás de ter uma base maior de pessoas aqui, de fazer amizade, e eu sei que o problema tá em mim, que eu deveria procurar mais e não faço, enfim, é muito complicado. Por falar em solidão, no meu grupo de amigos eu sempre fui a mais introspectiva. Eu sempre tive essa dificuldade maior, apesar da gente ser amigo e ser uma rodinha praticamente de família ali, eu sempre fui a mais calada, a mais fechada. Isso também influencia muito quando eu saí, porque eu já era essa pessoa. Eu já não era muito festeira, eu já não gostava de sair assim pra rolês muito tardes, muito loucos, que é o que normalmente o adolescente faz, né? Contando que eu tenho 23 anos e eu tenho uma alma de velha que gosta de ficar em casa, que não gosta de sair tarde, que não gosta de chegar de madrugada. Isso influencia muito os rolês que eu vou ter, né? O rolê que eu também, que o meu marido também, ele me acompanha. É a mesma coisa. Mas pronto. Então, assim, eu acabo por focar essa energia em outro lado, sabe? Eu sei que isso não é favorável pra mim agora, eu sei que emocionalmente isso não é a minha praia, mas eu continuo fazendo isso. Então, eu gosto muito agora de focar isso em atividade física, né? Tirar um pouco da depressão na atividade física. E o meu trabalho é presencial, então acaba que isso ajuda um pouquinho, porque eu tenho contato com outras pessoas, mas ainda não é aquela base forte, sabe? Mas já é uma coisinha a mais. E eu tendo muito a me espelhar nos meus pais. Então, quando eu tenho essa necessidade muito maior de ter uma conversa com outra pessoa, acaba que eu ligo muito mais pra minha família, sabe? Minha família mais de casa mesmo, que é a minha mãe, meu pai, meu irmão, e fico naquela base. Essa base, eu sei que eu preciso ter um contato, então eu me esforço mais pra ter isso. O que não é a mesma coisa pro restante das pessoas. Eu já disse que eu sou de uma cidade muito pequena, né? Então acaba que o meu círculo de amizades lá
é constituído basicamente por família. E eu sabia que se eu ficasse ausente uma semana, 2, 3, ficasse um tempinho sem responder, eu voltaria e seria a mesma coisa, porque são pessoas que eu já encontrava, sabe? Apesar de não é todo mundo no grupo que é família, mas pronto, a maioria das pessoas que estavam no grupo fazem parte da minha família. E eu me ausentar um pouco disso já não influencia no tanto que eu sou próximo da pessoa, não, porque nós somos família. Já que fora isso é muito diferente, porque se eu me ausento, se eu tenho um tempo pra mim, que é muito diferente, né, pra pessoa, se a gente não tem aquela relação, assim, muito próxima, isso acaba que influencia e dá uns passinhos pra trás na amizade. Vocês sentem alguma coisa assim? Tipo, vocês sentem uma dificuldade de conversar, de lidar com isso? Eu brinco que eu tenho uma fobia social e eu acho que é verdade, porque eu tenho uma facilidade muito grande de conversar com pessoas que eu não conheço, mas a partir do momento que a pessoa vira uma conhecida, na minha cabeça eu fico pensando assim, caraca, gente, vai faltar assunto, o que eu vou falar agora? Socorro, tipo... E eu não sei, sabe? Parece que o meu cérebro manda eu não ter muito contato com aquela pessoa pra não faltar assunto. E daí, como às vezes eu faço realmente isso, não converso tanto com a pessoa pra não faltar assunto, porque o meu medo maior é a pessoa vai perceber que eu não tenho nada pra falar e a relação vai acabar. Então eu nem tento, sabe? É relativamente isso mesmo. É um medo meu que eu tenho. E, cara, eu acho isso meio problemático, real. Me afeta muito, mas... é uma coisa que eu sei que eu tenho que melhorar. E já tem, ó, muito tempo. Mas tem alguém que sente isso aí também? Vocês sentem esse incômodozinho? Porque é muito bizarro eu ter essa liberdade maior pra conversar com pessoas que eu não conheço do que com pessoas que eu conheço, sabe? Às vezes é essa questão de ser de ser uma novidade, de não vai faltar assunto porque eu vou contar da minha vida, a pessoa vai contar da vida dela. Enfim, depois que passa isso, tem que ter alguma coisa pra conversar, né? E a minha questão é tipo assim, o quê? O que eu vou falar agora? E... é tenso, é complicado. Mas pronto, é a vida. Tem essa dificuldade de ultrapassar essa barreira de socializar com alguém, vai entender muito bem o que eu tô falando, porque é realmente foda. E principalmente pra quem é tímido, né? Essa timidez atrapalha muito, 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 muito. E na maioria das vezes, pelo que eu percebo, conversando com alguém que já mas tem mais vergonha, tem mais esse bloqueio de conversar com as pessoas, depois que passa um tempo e já conhece a pessoa, ela perde isso. E eu sou o contrário, eu acho muito estranho, porque eu não tenho esse bloqueio até eu conhecer mais a pessoa. Assim que eu conheço mais a pessoa, eu crio uma paranoia na minha cabeça que eu não consigo muito interagir com ela, sabe? E isso é muito complicado. Algumas pessoas entendem isso e dão de volta, né? E eu tento, por todo modo, passar essa barreira. E em algumas pessoas eu consigo, então tudo bem, mas com outras não. E aí fica sempre tipo assim, o que a gente é, sabe? Tipo, você sabe muito da minha vida, eu sei muito da sua, mas o que é isso? O que é isso? O que a gente é? A gente é colega, a gente é amigo, a gente é uma coisa estranha. E isso influencia muito, porque às vezes, como eu tenho essa barreira, na minha cabeça... as pessoas são muito minhas amigas. Por exemplo, aqui, né, em Lisboa, né, eu fiz uma... na minha cabeça, a pessoa é minha amiga, sabe? Mas eu sei que não é essa troca que eu imagino. Na minha cabeça, o convívio que a gente teve, tipo, tudo mais, eu considero muito, muito, muito essa pessoa. Já quis, assim, muito ter ela na minha vida, mas eu sei que não é recíproco. Às vezes eu chamo pra fazer as coisas, por exemplo... aceita na hora, mas depois não toca no assunto, ou me procura só quando precisa de alguma coisa. E eu acho que é justamente esse o fato, sabe? Às vezes eu acho que eu conectei com a pessoa, que a gente tem um relacionamento próximo, de amizade e tudo mais, mas não é aquilo, justamente por essa dificuldade que eu tenho, sabe? E como estar sozinho, ser uma pessoa solitária, não influencia muito na forma que eu tô, tipo, eu estou confortável aqui, isso pesa muito nas relações, porque talvez se eu não fosse uma pessoa que me sentisse confortável de estar sozinha, eu teria mais essa necessidade, né? Fosse uma coisa assim, que eu precisasse mais de ter mais contato com outras pessoas, isso fosse uma barreira muito pequena e eu conseguisse ter mais amizade, né? Eu tava olhando minhas cachorras que estão ali. Às vezes eu conseguia ter mais amizade justamente por causa disso.
essa amiga minha que eu tenho aqui, eu converso disso com ela, né? Que às vezes a gente tá saindo, a gente sai vários dias nas mesmas semanas, tipo, durante algumas semanas, e depois eu sumo. E ela já tem uma necessidade maior de estar em contato. Então, assim, é muito louco isso, sabe? Muito, muito, muito louco. E eu queria muito ter gravado esse vídeo, porque eu vi um dia desses pra trás uma menina postando sobre isso e ela contando sobre a história dela na escola, que veio o Covid e tudo mais, e que isso se intensificou. E eu pensei e falei, cara, vou fazer um também, porque deve ter alguém que se identifica comigo. Não é possível que sou só eu que sou assim. Então acabou que eu fiz esse vídeo justamente por causa disso, né? Porque me interessou muito falar sobre. E às vezes tem alguém que se sinta da mesma forma que eu. E é isso. Se você gostou do vídeo, me ajuda aí. Dá um like, subscreve. Que tem vários assuntos aqui. Vou falar muito sobre beleza, vou falar muito sobre Portugal, vou falar sobre as minhas experiências aqui fora, vou falar sobre viagens que eu faço, tá bom? Então é isso. Um beijinho e obrigada por estar comigo.